Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Bora Falar de Branding. Hoje a gente tem a grande oportunidade de conversar com o Ricardo. A gente estava conversando um pouquinho, ele é de Londrina, no Paraná. Ricardo Dias, o vice-presidente de marketing somente dessa gigante chamada Ambev. A gente vai ter o privilégio de conseguir conversar com ele sobre várias coisas. Como é que ele faz a gestão do marketing, como é que são os grandes pensamentos, da onde vem tanta inspiração para fazer coisas diferentes dentro dessa corporação. Então, primeiro de tudo, Ricardo, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, Dario. Ricardo, só para a gente começar, então, vamos para deixar muito claro para quem está nos assistindo, assim, né? Conta um pouquinho quem é o Ricardo, o que estudou, se tem algum tipo de hobby, mantra, o que for, só para a gente entender um pouquinho sobre você. Claro, eu vou fazer 42 anos agora em outubro. Eu sou de Londrina, no Norte do Paraná, como você comentou, e acabei chegando num ponto que nenhuma escola em Londrina me aceitava mais. Meus pais tiveram a brilhante ideia de me colocar numa escola bem longe, lá nos Estados Unidos. Fazer um intercâmbio, que na época era comum, para quem queria aprender inglês, principalmente, né? Vive fora por um ano, porque era uma época pré-internet, ou seja, você ficava realmente recluso naquela outra cultura, vivendo aquela outra língua por um ano. Eu acabei tendo, através do esporte, uma oportunidade de ficar nos Estados Unidos. Fiquei nos Estados Unidos depois do meu intercâmbio para fazer faculdade. Estudei na Universidade de Indiana. Fiz um curso que lá se chama Administração de Empresas, mas você acaba focando, né, o que a gente chama de majors, em algumas cadeiras. No meu caso, eu fiz marketing e comércio exterior. Na cadeira de comércio exterior, o bom é que você vai acumulando créditos, e eu fiz esses créditos na Universidade de Madrid, na Espanha. Voltei para o Brasil para agradecer os meus pais pela oportunidade, ou seja, em Londrina, quando eu voltei, o plano era ficar lá somente algumas semanas. Acabei gostando dessa vida no Brasil depois de ter tanto tempo longe. Comecei a namorar, felizmente aquela minha namorada se tornou minha esposa, a gente já está junto desde então, ou seja, 20 anos, e foi lá que eu encontrei a Ambev, porque quando eu voltei ao Brasil no ano de 2000, a Ambev tinha acabado de ser criada, né, a fusão da Brahma e Antártica, na época as duas maiores cervejarias brasileiras, me encontraram, o meu perfil se encaixou exatamente com o momento da Ambev, ou seja, 20 anos atrás entrei pela Ambev e nos últimos 20 anos participei dessa expansão global, em 2005 morando na Europa, depois em 2007 e 2008 morando no Canadá, depois de 2008 a 2014 na China por 6 anos, em Xangai. Depois fui para Nova York, quando a gente tinha ali em Nova York, a gente mudou o nosso headquarters global para lá, fiquei 3 anos lá. Depois, quando a gente comprou o Grupo Modelo, a Corona, no México, fiquei mais 2 anos na cidade do México, até final de 2018. E no começo de 2019, finalmente retornei onde eu comecei, né, e ao meu país, à minha cultura, para assumir o marketing da Ambev. Ou seja, então esse é o resumo dos meus 20 anos, quase 15 anos fora do Brasil, uma esposa e 2 filhas aí ao longo do caminho, uma chinesa e uma americana, e estou aqui super feliz, porque eu brinco que jogar no marketing brasileiro é como um jogador de basquete na NBA, porque eu realmente acredito que o marketing no Brasil é fenomenal. A gente, sem dúvida nenhuma, reúne os melhores talentos do mundo. Agora, eu acho que o que falta é a gente transformar esse talento em resultados ainda maiores. Eu concordo totalmente contigo, né? Assim como dizem também que o segmento financeiro brasileiro é um dos mais avançados no mundo, e muito devido à memória que a gente teve, a época que a gente teve de inflação e tudo, a gente teve que se adaptar, a gente teve que ir em frente, né? E que outros países não tiveram. Eu também Sem acredito dúvida. muito que a nossa capacidade criativa, ela é distintiva. E essa é a base do marketing, né? Não existe um É, bom marketing sem criação. Então, exatamente. quando você chega num país criativo, a tendência é que o marketing realmente seja muito bom. É, não, eu concordo totalmente. E só para voltar um pouquinho, você falou, né, primeiro da sua universidade, e aí, assim, se eu entendi direito, você fez parte dela nos Estados Unidos e parte dela na Europa, o que já era Exato. 80% dos Estados Unidos, 20% na Europa. o que já era a porta da multiculturalidade que você vivenciou depois. Então, Estados Unidos e Europa já estavam no seu DNA e você só foi agregando outros países, né, o que é bem bacana. Exato. Então, assim, Exato. nossa, E aí o meu PhD nessa matéria foi na China. Porque a China, diferentemente de todos os países do mundo, tanto é que a China ela chama o resto do mundo
de Ocidente, né? Até quando você pergunta para o chinês, mas e a Austrália? É Ocidente ou Oriente? Porque tá no Oriente, né? Eles falam, não, isso aí é Ocidente também. Ou seja, então, quando você chega na China, você vive o outro lado da moeda com relação ao comportamento humano. E lá realmente foi um PhD que eu tive nessa matéria. Entendi, entendi. Bom, Ricardo, vamos continuar, a conversa tá boa. Eu queria, então, assim, você falou teus 20 anos, né, todas as oportunidades que aconteceram na sua vida, né, de desbravar mercados, né, ir para operações também já instaladas, então deve ter sido maravilhoso. Mas só para a gente dar uma visão geral para quem está nos assistindo, né, o que é, e eu imagino que deve ser insano, né, mas o que é o desafio de gerenciar o marketing de uma mega corporação como a Ambev, né? Assim, eu imagino que assim, todo dia deve ser uma gangorra de emoções. Todo dia devem ter surpresas, desafios, e vocês têm esse DNA de superar os desafios de vocês. Isso é uma característica nata da Ambev. Vocês vão além. Conta um pouquinho para a gente. E se pudesse contar até didaticamente assim, quais para vocês, quantas categorias vocês estão inseridos? Desde a água, refrigerante, cerveja, cerveja premium, ou seja, eu estou falando arrazoadamente, né? Mas assim, conta um pouquinho para a gente isso e os desafios de gerenciar o marketing de uma empresa como a Ambev, por favor. Claro, deixa eu separar minha resposta em 3 partes, então. Porque a primeira parte, na verdade, eu, com toda sinceridade, não acho que gerenciar o marketing da Ambev é mais difícil ou mais complexo de gerenciar o marketing de uma marca pequena, de uma empresa pequena. Pelo contrário, o segredo, na minha opinião, está na qualidade das pessoas que você tem em volta de você mesmo, em volta de si mesmo. Ou seja, o segredo do marketing, e não só do marketing, de qualquer do sucesso de qualquer empresa, de qualquer atividade, de qualquer negócio, está nas pessoas, no talento humano. E no marketing isso ainda é ainda muito mais importante. Logo, eu tenho a sorte hoje de estar cercado de pessoas muito boas. Uma delas, que inclusive foi seu aluno, e a minha admiração por você só cresceu, porque ele é um dos maiores talentos que a gente tem na Ambev hoje, que é o Felipe Atabe, que deve ter estudado com você, não sei, há 15 anos atrás. Mas esse é o segredo de uma boa gestão de uma equipe de marketing. É você ter gente boa. Ou seja, um gestor, na minha posição, em primeiro lugar, tem que passar muito tempo trabalhando as pessoas, trabalhando a liderança, prospectando o mercado, conhecendo gente. Muitas vezes eu vejo isso, Dario, como um grande erro de grandes líderes. Eles acabam passando muito tempo dentro da empresa, olhando para o negócio deles e se esquecendo do negócio lá fora. Então, uma pessoa na minha posição, como head de marketing, diretor de marketing, né, o CMO da Ambev, eu tenho que me forçar constantemente a olhar para fora, a estar conversando com gente, buscando insights, vendo as tendências, me relacionando, porque o marketing no final é isso, é relacionamento. E gastando muito mais do meu tempo com as pessoas, trabalhando o desenvolvimento das pessoas e exercendo essa liderança de uma forma que eu no final do dia, estou minimizando a burocracia, estou dando mais autonomia para as pessoas e criando essa cultura dentro do meu time. Esse, na verdade, em primeiro lugar, eu acredito que seja um modelo ideal. E aí, falando do dia a dia, o que eu faço é justamente fruto desse meu estilo de liderança. Eu sou um cara que eu dou muita autonomia, eu deixo as pessoas tomarem risco e crio um ambiente seguro para as pessoas poderem expressarem as opiniões delas, as vontades delas, as ideias delas. E com isso, eu participo muito mais do começo do processo do que do final. Então, ao invés de estar aprovando um comercial de televisão, eu estou aprovando como que a gente criou aquela ideia com base naquela tensão cultural, naquela verdade humana. E aí eu deixo as equipes trabalharem nesse processo. Então, vamos lá, recapitulando. Pessoas, em primeiro lugar. Segundo, gestão. E aí, em terceiro lugar, falando um pouco mais do dia a dia, a gente tem hoje 15 categorias ou 15 marcas entre cervejas, refrigerantes, né, os não alcoólicos e o energético, que a gente efetivamente investe por trás delas. E a gente tem uma série de marcas, a gente tem mais de 150 SKUs aí,
a gente tem muita marca que a gente não investe no que a gente chama de ATL, né, no above the line, e nem no BTL, no below the line. A gente deixa a equipe de vendas fazer esse trabalho. Mas se você pegar dessas 15 marcas, a gente tem uma gestão extremamente complexa de portfólio, né, porque você tem muitas marcas, muitos SKUs e muitos posicionamentos diferentes, e com isso a gente aloca hoje times para essas marcas. A gente está agora revolucionando o nosso processo de marketing, porque a gente está montando uma agência interna que se chama Draftline, que vai fazer justamente aquele last mile, né, que vai pegar o que as agências tradicionais estão criando e vão se conectar com os consumidores diariamente. Então, isso é uma evolução do nosso processo. A gente está cada vez mais caminhando para um processo de squads, onde a marca se torna quase que uma empresa e todo mundo que está ali tem autonomia para tomar uma decisão que seja a melhor para o consumidor, para criar experiências inovadoras que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Então, é uma outra evolução que a gente está tendo. Enfim, então a gente está aproveitando muito do que está acontecendo hoje, principalmente em tecnologia, para adequar o nosso processo para chegar no mercado mais rápido e de uma forma com muito mais intimidade e de uma forma muito mais relevante. Ou seja, nosso processo mudou drasticamente de 5 anos para cá e mudou também radicalmente de 6 meses para cá. E aí, já até pegando um pouquinho desse conceito dos 6 meses para cá, eu imagino assim, né? Eu tenho conversado com várias pessoas para fazer o Bora Falar de Branding, né? Então, assim, a famosa expressão nunca antes, né? A gente nunca teve nada parecido com o que a gente está vivenciando sobre a pandemia. Imagino que isso trouxe vários desafios para vocês, né? Não, mas Sem assim, dúvida. sem expressar ou sem entrarmos em números, tendências, nada disso, né? Até porque você é uma companhia de capital aberto. Mas, acima de tudo, assim, eu gostaria de entender, assim, day one, e olhando hoje, o que foi o grande desafio de vocês? Bares fechados, pessoas com medo de ir de supermercado, comprando pela internet. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência, vamos usar a expressão, essa experiência pandêmica? Deixa eu te responder abordando a empresa Ambev e o marketing Ambev, porque foram, teoricamente, duas respostas diferentes, com o mesmo fim, mas eu acho interessante a gente abordar esses dois lados da moeda. Por quê? Porque como a Ambev, sendo a Ambev uma empresa brasileira e que tem na população o seu maior ativo, porque são nossos clientes, nossos consumidores, a primeira coisa que a gente fez, depois de ter protegido nossos funcionários, foi buscar soluções para proteger as pessoas que compram da gente, que são os consumidores e clientes, ou seja, o consumidor final e os bares, restaurantes, supermercados. Então, foi daí, por exemplo, que nasceu a ideia do álcool gel. Ricardo, desculpa só cortar, porque eu acho que, assim, como brasileiro, nesse momento a gente tem que parar e fazer assim, né? A atitude de vocês com relação a parar uma linha e fazer álcool gel, de novo, nunca antes, né? Exato. Assim, isso é memorável, né? E essa é uma das iniciativas, talvez a ponta do iceberg que vocês fizeram, né? Todos pela saúde, não sei o quê, mas assim, nossa, que lição de humanidade. Desculpa só que teve. Mas agora, professor, na verdade, essa interrupção é válida porque essa também é uma mudança radical no comportamento das pessoas nos últimos 20 anos. Há 20 anos atrás, uma marca talvez não seria recompensada por isso. Hoje, na minha opinião, uma marca que não tiver esse tipo de atitude vai se tornar irrelevante. E uma marca que se torna irrelevante vai morrer. Ou seja, na minha opinião, o que você acabou de falar tem que ser algo no plano de todas as marcas que querem ter uma relevância na vida das pessoas. Então, para a gente, no primeiro momento, falando um pouco do começo dessa pandemia, day one, foi óbvio. A gente falou assim, a gente tem que proteger as pessoas. E aí a gente aprendeu, dado que a gente tem uma operação global, que em outros países, uma das primeiras coisas que uma empresa pode fazer, e principalmente uma empresa como a nossa, é a produção de álcool gel. A gente não produz álcool gel, a gente nunca tinha produzido álcool gel. Só que quando você junta, por isso que eu sou tão fã dessas metodologias Lean de squads, porque a gente botou lá 10 pessoas numa sala e falou assim, ó, vocês só saem daqui enquanto o álcool gel estiver pronto. Bom, em 2 dias estava resolvido, né? Porque o pessoal foi lá, se juntou, a gente adaptou a nossa linha, só para você ter uma ideia de como a gente faz isso.
a gente retira, quando a gente faz a Brahma 00, que é uma cerveja sem álcool, a gente tira o álcool da cerveja. E geralmente a gente joga esse álcool fora. Só que ao invés de jogar esse álcool fora, a gente misturou esse álcool com gel, que é algo que a gente não faz, então a gente teve que buscar um fornecedor de gel. Você mistura álcool com gel, você tem álcool gel. E quando a gente fez isso, felizmente, outras grandes empresas brasileiras também levantaram a mão e falaram assim, eu vou te ajudar. E aí, alguém ajudou a gente com o rótulo, alguém ajudou a gente com a logística e assim por diante. E foi por isso que desde a nossa fábrica aí no Rio de Janeiro, a gente conseguiu triplicar a nossa produção de álcool gel e distribuiu mais de 1.500.000 unidades de álcool gel através da Secretaria de Saúde de vários estados do Brasil. E isso foi o que originou esse mindset dentro da companhia, que isso sim é construção de marca. E aí o que eu queria te falar da construção de marca, porque durante a pandemia a gente adotou, na minha opinião, algo que talvez vai pautar os orçamentos das grandes empresas daqui para frente. Seguramente na Ambev a gente vai ter uma mudança de processo por causa dessa pandemia, que foi o seguinte, a gente teve que cortar investimento. Por quê? A gente precisava fazer um álcool gel, isso custa dinheiro, então a gente vai tirar da onde? A gente vai tirar do investimento de marca. Só que mais do que isso, a gente também teve que cortar investimento porque os bares e restaurantes estavam fechados. Você não vai ficar fazendo propaganda para vender cerveja num momento tão delicado, né, que a sociedade tem problemas muito maiores para resolver e mais, onde todos os estabelecimentos estão fechados. Então, o que a gente fez? A gente cortou os investimentos, só que na hora de retomar, a gente criou um fundo, a gente pegou... Vamos lá, ao invés de ficar olhando para o nosso orçamento de um ponto de vista de marca, né, onde você tem silos, a gente colocou todo o dinheiro num pote só e falou assim, quem quiser dinheiro desse pote vai ter que ter uma boa ideia. E aí a gente deixou de lado as marcas e passou a premiar as melhores ideias. Isso é brilhante. Isso foi um processo tão bonito, porque a gente trouxe uma criatividade para a mesa que a gente nunca tinha visto na nossa história, porque as pessoas estavam realmente preocupadas em resolver problemas. E na minha opinião, essa é a chave da criação. É você resolver problemas. Porque se a criatividade não resolve o problema, é arte. Arte é bonito, mas não necessariamente resolve um problema. Perfeito, perfeito, perfeito. E pegando, continuando aí desse gancho que você falou, e assim, isso é muito frequente nas aulas, né? Quando você no caso de como vocês, uma House of Brands, você tem frases do Caetano, a dor e a delícia de ser uma House of Brands. Você Exato. tem amplitude, você tem capilaridade, mas você tem várias marcas pedindo atenção, e atenção não é só no orçamento, atenção mesmo, né? E tudo. Né? E em algum momento isso é até um processo, não sei se é a melhor expressão, mas negocial. Né? Você tem várias Sem marcas, dúvida. e estou falando de Ambev, estou falando de L'Oréal, estou falando de Unilever, por aí vai, Procter Gamble, por Sem que dúvida. não? Né? Conceitualmente, você tem a dor e a delícia de ser uma House of Brands. Voltando àquele papo da categoria, das suas, se eu entendi, 15 categorias, conta um pouquinho como é que era essa dor e a delícia de fazer essa gestão e já engatando com isso aí agora de um único bolso. Vamos lá, quem tiver a melhor ideia, leva tudo. The Claro. winner takes Bom, quando eu all. falei... Exato. O número 15 são 15 marcas, divididas primariamente, vamos falar o seguinte, para facilitar, duas categorias: cervejas e não alcoólicos. Não alcoólicos é água, refrigerante, energético, etc. Vamos falar de cerveja mais especificamente, que é realmente a maior parte do nosso orçamento está ligada ali e representa também a maior parte do nosso faturamento. É óbvio que você, quando você é uma house of brands, como você mesmo disse, e várias empresas são geridas dessa forma, né? A Ambev, inclusive, não existe a marca de produto Ambev, né? A Ambev é como se fosse uma holding que tem que ser trabalhada como marca, obviamente, porque ela tem um significado, mas você tem toda a razão. A Ambev aqui em cima tem uma série de marcas que, no final do dia, deveriam ter um papel na vida dos consumidores. Então, como é que a gente trabalha o nosso portfólio? A gente trabalha o nosso portfólio da maneira padrão, né, onde você tem uma segmentação feita por preço e uma segmentação feita por arquétipos, ou seja, né, você tenta sempre encaixar a marca certa no lugar certo, do jeito certo, na embalagem certa, né, é o tradicional do marketing. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aí já sabe de tudo isso. E aqui, cada empresa adota uma metodologia. Não acho que existe uma metodologia mais
certa ou mais correta, né, do que a outra, ou melhor do que a outra, e sim a metodologia que se encaixa no modus operandi, na estratégia da empresa. Então, no nosso caso, quando eu dei esse exemplo de quebrar esses silos, eu particularmente acho, eu falaria 3 coisas. E aqui fica, eu diria que são sugestões minhas para quem está gerenciando uma marca ou uma equipe, ou seja ela numa empresa pequena, média ou grande. Primeira coisa que eu acho que você tem que fazer no seu processo de orçamento para o ano que vem, e eu estou falando aqui, né, um ano que vem, 2021, onde a gente vai ter um ano, me parece difícil, né, muitas dúvidas e talvez uma depressão econômica, mudanças de comportamento radicais na vida das pessoas, seja como ela consome ou como ela se diverte, enfim. Eu acredito que o segredo de um orçamento bem feito, seja no ano que vem, 21, ou no futuro, começa com mais flexibilidade. E o que eu vejo hoje é que muitas empresas que têm muitas marcas, elas acabam alocando cada centavo de real para essas marcas, e aí no decorrer do ano, num marketing hoje que a velocidade é muito importante, as marcas acabam se comprometendo porque elas já gastaram todo o dinheiro e, consequentemente, no decorrer do ano, elas não têm muita liberdade. Então, a primeira dica que eu deixo é tente fazer um orçamento que você tenha mais liberdade. Aí muita gente me pergunta, mas o que é isso? Você não vai assinar nenhum contrato, você não vai ter patrocínio, você não vai ter... Não, óbvio que não. Você vai ter que comprar sua mídia, você vai ter que ter patrocínio, você vai ter que ter uma série de acordos. Mas se você puder começar o seu orçamento com 30% dele, 20% que seja, desse orçamento livre, já é um bom começo. Aí muita gente me pergunta, mas só 20, só 30? E eu vou te falar uma coisa, grandes empresas no Brasil hoje, por exemplo, a Ambev, começava o ano lá atrás com somente 5% do orçamento livre. Aí isso não faz mais sentido no mundo de hoje. Então, a primeira dica que eu deixo é tenha no seu orçamento algo muito mais flexível do que você tinha no passado. Mas, Ricardo, eu particularmente concordo muito com esse pensamento, né? O mundo exige, demanda da gente flexibilidade. Porém, aí eu estou voltando para a minha vida de executivo, por exemplo, na Varig, na Claro. Vale do Rio Doce. Às vezes é difícil, né? Você com um cargo lá de gerente geral ou até mesmo de diretor, quando você faz o ciclo completo de planejamento, porque aí você tem o CFO, você tem todas as outras instâncias, os caras entenderem que aqueles 5, 10, o que for, né, whatever, 30%, não é gordura, é criatividade. Então, belíssimo trabalho seu de conseguir defender assim, olha, ela não está engessada, não é um dinheiro já carimbado para essa coisa, mas pelo contrário, é um dinheiro aberto, uma verba disponível para criatividades que vão acontecer. Mas você tem toda a razão, e eu já tive na minha carreira lá atrás na Ambev também uma larga passagem por experimentos, e foi aí que eu adquiri minhas habilidades não só de negociação, bem como de formatação de um orçamento, né? Então, você tem toda a razão. Por que isso é feito dessa maneira? Porque se você não aloca dinheiro, alguém toma, né? Ou você toma para deixar no bottom line, ou você toma porque é gordura, ou você toma porque não está sendo utilizado. Então, cabe ao profissional de marketing se certificar de que a empresa entende que isso é criatividade. Agora, uma coisa eu te falo, o mundo está nos mostrando que as empresas que fazem isso, ao longo do tempo, elas constroem marcas mais fortes. Então, eu acredito que hoje está muito mais fácil de convencer o CFO de que isso é investimento. Né? É aquela máxima, né, do cara do RH, né, do profissional do RH, daquela VP de gente de RH, que chegou para o CFO e pediu mais dinheiro para treinar as pessoas. Né? Aí o CFO falou assim, caramba, você está me pedindo esse dinheiro todo? E se a gente treinar essas pessoas, investir todo esse dinheiro, as pessoas forem embora? Aí a gerente de gente, né, ou esse gestor vira para o CFO e fala assim, e se a gente não investir e eles ficarem? Exatamente. Entendeu? Então, assim, Exatamente. você vai ter que ver, você vai ter que convencer as pessoas a enxergarem o orçamento de uma outra forma. Porque, caso contrário, o que acontece? Aí que entra uma outra parte do desafio, acho que do mundo corporativo, é que as pessoas alocam porque elas estão se redeando. Ah, não, eu comprei o comercial de televisão, eu fiz o post no Facebook, eu fiz aquilo, ou seja, eu fiz o meu trabalho.
O problema não é meu. Eu sempre pergunto, né? Eu acho que é uma É do pergunta mundo. válida. O problema é do mundo que Exatamente. não se encaixou no meu planejamento. Pergunta para os teus alunos. Pergunta se eles já viram alguém que foi demitido por ter feito um comercial de televisão. Não, Não. não. Eu fiz comercial de televisão. Aí eu não, a culpa não é minha. Ou seja, as pessoas fizeram isso para se redear. Porque muitos têm medo. E eu queria falar sobre isso, se der tempo hoje, que eu acho que o que mais falta no marketing de hoje é coragem e ousadia. Muitos têm medo de falar assim, não, essa grana eu não vou colocar em nenhum lugar, porque eu não sei. Há 6 meses atrás, por exemplo, esse ano é perfeito, né? Há 6 meses atrás, ninguém imaginava uma pandemia dessa magnitude. O Claro. TikTok não tinha a relevância que ele tem, apesar de já está crescendo há muitos anos, não é uma ferramenta que nasceu há 6 meses atrás, ela já tem anos, mas olha o que aconteceu com a relevância do TikTok, olha o que aconteceu com o Mercado Livre nesse meio tempo, olha o que aconteceu com o Netflix, ou seja, se você tivesse aí na tua empresa agora, preso naquele orçamento de janeiro, você não ia ter grana para fazer nada. E aí o que ia acontecer? Você ia se desconectar das pessoas e, eventualmente, quando as coisas voltarem a esse novo normal, apesar de eu não gostar dessa palavra, porque eu acho que todo dia é um novo dia, você certamente ia estar atrás dos seus concorrentes. Então, em primeiro lugar, eu acho que começa com um orçamento, um planejamento bem feito, mas ele tem que ser flexível. E aí, falando mais especificamente de marcas, ele tem que seguir uma estratégia de portfólio que faça sentido para a vida das pessoas. E o que quer dizer com isso? A gente trabalha, né, numa metodologia de arquétipos que eu particularmente gosto muito, e no final do dia, quando você constrói um portfólio, o que eu acho que você deveria tentar construir é ter a marca certa para a ocasião certa, né, na embalagem correta e no preço correto. Ou seja, o ideal é que você construa uma estratégia de portfólio que atenda todas as necessidades dos consumidores e consumidoras ao longo da jornada deles. Ou seja, daí que nasce que uma determinada marca de cerveja de vocês, por exemplo, foca no São João, por isso que uma outra determinada marca é a mais expressiva no Carnaval, está dentro do que cada marca representa e para quem ela representa. Correto. Resumindo, a grosso modo, porque é um depara. Esta marca fala com este público nessas ocasiões. Essa outra, que tem uma outra expressão, fala com outro público em outras ocasiões. Agora, é importante, professor, não confundir estratégia de portfólio com posicionamento de marca. Né? Uma marca pode falar... Pega a Brahma, por exemplo. Brahma no Brasil fala sobre futebol. E tá tudo bem falar sobre futebol, e tá tudo bem, né, uma marca se posicionar dessa forma. Eu acho que ninguém discorda de que essa marca tem permissão para estar no futebol. Agora, não quer dizer que uma marca como a Budweiser, que é uma marca americana importada, mais cara, não possa ser vendida no estádio. Eu acho que aí também muitas empresas erraram no passado em tentar fazer com que o consumidor ou a consumidora viva de acordo com os termos da marca. Não, está errado. Porque eu, como consumidor de cerveja, por exemplo, eu sim posso lembrar da Brahma quando eu vejo futebol, mas eu posso estar consumindo outras marcas. Então, de novo, você tem uma estratégia aqui embaixo que é de portfólio, que é estar na rua, que é o seu trade marketing, que é o preço, que é a exposição, que é o dia a dia de uma marca de varejo no Brasil, e a comunicação aqui em cima, o posicionamento, segue outra diretriz. E eu vejo que muita gente se confunde um pouco com isso, porque acha que uma marca também tem que ficar vivendo numa caixinha ou num quadradinho, e não, isso deveria ser somente um norte e não tudo no universo da marca. É uma trilha e não um trilho. Você não pode ficar Correto. preso naquilo. É o teu norte, mas não está preso estático aquilo. Vou roubar esse teu exemplo aí. Não, maravilha. Ricardo, a gente está caminhando para o nosso final, né? Eu queria fazer duas perguntas. Uma é, como é que você faz a junção da tua estratégia de branding no digital e, acima de tudo, nos pontos de venda? Como é que você faz essa integração? São equipes diferentes, quem pensa tudo? A tua pergunta é perfeita porque, na minha opinião, esse é o grande problema do marketing e de vendas no Brasil e no mundo hoje. Essa falta de integração. Eu não vou nem falar do digital ainda. Deixa eu segurar o digital por um minuto. Porque antes do digital... Por que eu não vou falar do digital antes? Porque não existe digital.
existe comunicação. Hoje tem digital, entendeu? Como lá atrás a gente não tinha um gerente de televisão, a gente tinha um gerente ou uma gerente de comunicação, né? E agora, muitas companhias, por muitos anos, tiveram a pessoa do digital. Tá errado. Você tem que ter uma pessoa de estratégia, uma pessoa de comunicação, e essa pessoa vai fazer tudo. Mas, enfim, antes de falar do digital, é importante ressaltar que uma campanha, uma ação, a voz da marca só vai ser sentida pelos consumidores e consumidoras no final do dia se você conseguir fazer isso through the line, né? Se você conseguir fazer com que o que passa na televisão ou no Facebook chegue no ponto de venda. Uma empresa que consegue fazer isso é uma empresa que, na minha opinião, vai ter um diferencial competitivo versus os seus concorrentes. E é por isso que é importante você ter as pessoas de vendas conhecendo marketing e as pessoas de marketing conhecendo vendas. E você precisa fazer essa integração. Não precisa ser a mesma pessoa, obviamente, mas os times têm que estar integrados. Na Ambev, por exemplo, a gente resolveu criando um time no meio. E aí esse time tem que falar com as duas pontas e tem que entregar para o ponto de venda o que a gente combinou entre vendas e marketing. Funciona brilhantemente, na minha opinião. Mas, mais do que isso, respondendo a segunda parte da tua pergunta sobre o digital, no final do dia, professor, não existe, na minha opinião, digital e tradicional. Óbvio que existe uma diferenciação de canal, sim, mas só existe uma moeda de troca entre uma marca e o seu público, que é a atenção. E uma marca deveria estar investindo 100%, estou exagerando, obviamente, mas a maioria dos teus investimentos, aonde está a atenção. Então, por exemplo, se você tem uma marca que vende roupa para criança, provavelmente, hoje, o TikTok é o melhor lugar. Entendeu? Agora, se você é uma marca de consumo de massa, né, como uma cerveja, você tem na televisão ainda um grande canal para você construir marca. Então, eu não sou um futurista, eu não sou a favor da TV versus digital ou vice-versa. Eu acredito em conteúdo que entretém, que não interrompe, em conteúdo que tem a tua atenção. Se um profissional de marketing consegue reter a atenção, ótimo. Aí entra a criatividade e transforma essa atenção em algo que engaja, algo que tenha relevância, né? que tenha uma entrada na vida das pessoas. E aí vem a área de vendas, a área de trade marketing e converte isso num produto, numa experiência, e isso é a compra. Se você conseguir fazer tudo isso bem feito, vai ter amor. E amor é o que importa na vida de um profissional de marketing no final do dia. Você sabe que a sua resposta, ela me abriu um pop-up aqui na cabeça, né? Porque, assim, quando eu estudei, a gente somos claramente de gerações muito diferentes, né? Talvez 2 ou 3 gerações. Mas, assim, quando eu estudei marketing lá atrás, a primeira pós foi na Escola Superior de Propaganda e Marketing, todo mundo era, eu ia usar o verbo obrigado, não é isso, mas todo mundo tinha que estudar a integração de marketing e vendas. Em algum momento, as escolas foram só para o marketing ou só para a gestão comercial. De novo, marketing e vendas precisam caminhar juntos, né? Isso lá no passado acontecia. E segundo, sempre, assim, de novo, né? Eu estou em algumas escolas de negócio e a gente fala sempre sobre. No primeiro dia, o aluno fala assim: você vai falar sobre digital branding. Então, você vai me dar todas as dicas sobre digital, sobre como construir marcas no mundo digital. Eu falo assim, gente, vamos voltar um passinho atrás. Anos e anos atrás, existia um falso dilema, igualzinho como você falou agora, entre marketing e o que era então inaugurado marketing de serviço. Então, marketing de serviço vai reescrever todas as regras do marketing. Gente, evoluímos e hoje não tem mais essa diferença conceitual. É marketing. No final do dia, é marketing. Né? No final do dia, como você mesmo disse, né? Não tem. Isso foi digital, isso não foi digital. É comunicação, é atenção. Então, assim, que bacana escutar de uma pessoa bem jovem desmistificando isso, porque senão ficam alguns achando assim, não, eu só vou pensar no digital. Caramba, cuidado, você vai ser linguagem de futebol, não sei se é o melhor exemplo, é aquele cara que só joga numa função, só aponta direita avançado, não volta, não recompõe, não pensa. Cara, é tudo Você junto tem misturado. É tudo e junto misturado. eu vou te falar mais. Eu acredito que a maioria do teu público é jovem.
nunca, na minha opinião, na história do marketing, houve um momento tão propício para um jovem ou uma jovem se dar bem nesse mercado. Porque pela primeira vez na história, você tem uma vantagem, que você conhece mais do que eu e do que você, Dario. Por quê? Porque você está conectado com certeza. Na plataforma, no negócio que gera mais atenção. Então, se eu puder dar uma dica para as pessoas que estão sentadas aí, estão estudando e estão buscando uma carreira em marketing, é a hora de ter coragem e de fazer coisas com ousadia. Porque hoje, muitas pessoas vivem uma vida fora da empresa e elas chegam na empresa e fazem coisas completamente diferentes. A gente sempre fala de gaming, né? Todo mundo joga. Só que aí você vai olhar os orçamentos das empresas, não tem nada ali. Né? Todo mundo está na Netflix, ou no Facebook, ou no Twitter. Aí você vai olhar os orçamentos das empresas, não tem o suficiente ali. Todo mundo fala de experiência de consumo, né, no ponto de venda de inovação. Aí você vai olhar os orçamentos das empresas, essas empresas não estão investindo em inovação ou experiência do consumidor. E aí você continua vendo empresas como Nike, como Disney, que continuam fazendo isso muito bem, e todo dia, com certeza, aí você está recebendo o vídeo, né, na hora que você vai lavar a mão na Disney, sai em forma de Mickey. Ou, né, a Nike, que agora consegue, através do app, vender qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer momento para você. Por isso, uma coisa que a gente não falou, eu queria deixar esse recado, professor. O marketing do futuro, que vai ter na atenção a sua moeda de troca, vai ter um conduíte, uma tubulação entre essas duas partes, que se chama dados. E é por isso que hoje a empresa que não está colhendo esses dados e sem esses dados não está construindo uma relação íntima com os seus consumidores, vai perder. Então, de novo, se você está aí sentado nessa aula hoje, pensando numa carreira em marketing, pense nisso, tenha esses conhecimentos em mente. Agora, bota a cara na rua e faz, sabe? E realmente tenha coragem, tenha ousadia, porque na minha carreira, eu com 20 anos de Ambev, prestes a fazer 42 anos, eu nunca vi um momento tão propício para as pessoas entrarem nesse mundo e reescreverem as regras. É porque é como se a gente tivesse zerado o jogo, né? É isso. Zerou o jogo. Né? Zerou. Não tem, sempre funcionou dessa forma. O que é sempre? Para onde vai esse sempre? Se o sempre mudou. Né? Então é um belíssimo momento para. E sabe o que tem? E sabe demais? O ano que vem zera de novo. E no outro ano zera de novo. E no outro ano zera de novo. Porque imagina o seguinte, professor. Quando eu me formei, se eu tivesse aplicado tudo que eu tinha aprendido na universidade no meu negócio, eu teria perdido as grandes mudanças da mídia nos últimos 20 anos. Facebook não existia há 20 anos atrás, Twitter não existia há 20 anos atrás, TikTok não existia há 10 anos atrás, entendeu? Então, imagina só, se você se prende somente ao meio, você vai acabar errando. Então, por exemplo, as pessoas falam, como é que você faz para se dar bem no Facebook, ou no Twitter, ou na televisão? É a mesma coisa, você tem que fazer um bom conteúdo. Claro. Óbvio que um conteúdo adaptado aos canais diferentes, mas a chave do negócio não mudou radicalmente. E é por isso que eu acho que você ter a experiência na universidade, como as pessoas estão aí, estão tendo, com a experiência prática, continua sendo a melhor receita do sucesso. Disso eu não tenho dúvida. Agora, felizmente, como você falou, a gente está num mundo hoje que, como ele zerou, você não precisa esperar mais 20 anos para se tornar o Don Draper do Mad Men. Quem sabe você pode se tornar o Don Draper com 5 anos. Você sabe que é engraçado porque eu não tinha visto essa série quando ela passou originalmente no Netflix. Agora, além do Netflix, eu tenho a Amazon Prime, e aí eu estou vendo no Amazon Prime. Nossa, ela tem, às vezes, tem ali, tudo bem, né? Todo um enredo, não sei o quê, mas às vezes eles têm uma sacada, né, que te faz pensar, às vezes a gente tem verdades absolutas que parecem verdades absolutas da década de 60, que é o caso lá da série. Aí você fala assim, caramba, esse pensamento, né, eu já peguei aqui algumas vezes, esse pensamento ainda persiste nas empresas, ou isso aqui o pessoal copia e cola e não sei o quê. Ricardo, antes de te agradecer, eu queria só que você deixasse, você já falou aí bastante, né, de encorajamento, de empoderamento do jovem para ir para frente, mas eu queria só pedir uma coisa, né? Assim, eu acompanho você é
Nem sei como é que você consegue esse tempo, mas você é bastante atuante no LinkedIn, e principalmente não é atuante, né, a famosa frase de família, bom dia, pessoal, não, com artigos que você olhou na Fast Company, com artigos que você olhou no MIT, ou seja, eu queria deixar essa dica, assim, qual é a fonte que você bebe? O que você mais, da onde você mais procura e lhe traz conhecimento? Só para a gente compartilhar um pouco disso. Fora acordar cedo? Que hora você acorda? Não, eu acredito o seguinte, independente de acordar cedo e dormir tarde, eu acho que essa pergunta muitas vezes ela é muito romantizada pelas pessoas. Não, eu acordo 4h30, né? Não, é porque eu tiro 2 horas do meu dia por dia para ler. Não, eu vou tentar ser o mais pragmático possível. Eu acredito que a melhor maneira de você beber dessa fonte, ou da água dessa fonte, ou da cerveja dessa fonte, fazendo trocadilho, é se relacionar com o maior número de pessoas possível. No marketing, na minha opinião, esses relacionamentos são fundamentais. Hoje, se eu tivesse que responder sua pergunta com uma palavra, relacionamento seria a minha palavra, porque eu aprendo muito mais com as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu abro a porta. Então, grande parte dos artigos que eu recebo, as pessoas me mandam. É que olha só que interessante, professor, eu criei um algoritmo na cabeça das pessoas que elas trabalham para mim. É como o algoritmo do Facebook trabalha para o seu feed, as pessoas trabalham para mim no bom sentido, porque eu provavelmente dou muito mais do que eu recebo. E é algo que eu sempre acreditei na minha vida, que no final do dia essa conta fecha. Entendeu? Se você, isso aqui agora, eu estou doando meu tempo para você, certo? Não existe nenhuma transação comercial aqui. Mas por que eu estou doando meu tempo para você? Porque você me faz pensar, você me provoca. Eu termino essa gravação com você, eu certamente levo alguma coisa comigo. Algum aluno que vai nos escutar, ou aluna, vai entrar em contato comigo no LinkedIn, como você falou, e quem sabe essa pessoa vai vir trabalhar comigo, quem sabe essa pessoa... Então, eu acredito que se você construir um networking ao seu redor e abrir as portas desse networking, você vai ganhar. Ao invés de ficar falando para você, não, assiste esse podcast, ou escuta esse podcast, assiste essa série, lê esse livro, porque a gente sabe que cada um tem uma vida, cada um tem uma prioridade, tem gente que tem, né, família, 2 empregos, e tem que fazer outras coisas, tem que ajudar. Então, eu de novo, tente se conectar com o maior número de pessoas possível e criar esse ecossistema ao seu redor que te permite fazer essa troca de informações. Nossa, é muito bacana, mas assim, eu só queria complementar porque eu sei que você não falou para não parecer autoelogio, mas primeiro tem uma coisa que também precisa ficar muito claro para quem nos ouve. Existe uma disciplina. E Sem disciplina dúvida. na vida, ela é importante. Disciplina. Sempre produzir. Então você tem uma constância, sempre produz. Pega daqui, pega dali, pesquisa aqui, faz aqui, você tem uma disciplina de fazer isso, né? Você não é uma pessoa bissexta. De vez em quando, não. Ele tem uma disciplina. Eu acho que isso é legal para falar para quem está nos ouvindo. Se você quiser, a gente marca, desculpa te interromper, mas eu tenho uma apresentação legal de conteúdo. Se você quiser, a gente marca, a gente faz essa. Quero. Quem sabe presencialmente um dia, que eu dou 5 passos de como fazer a criação de conteúdo de uma forma adequada e engajadora. Tem uma ciência por trás disso também, sem dúvida. Pô, bora fazer outra. Vamos embora. Tá bom. Mas você tem toda a razão. Eu quero te agradecer bastante. Eu sei o quanto o seu tempo é concorrido, né, dentro do seu dia a dia. Então, assim, te agradeço muito a atenção. Foi um prazer, assim, para quem está assistindo, pode achar que a gente é amigo de infância. Na realidade, a gente está conversando pela primeira vez e foi difícil a gente conseguir chegar neste momento, mas em chegando foi super prazeroso, principalmente por perceber, puxando lá do início, assim, nós temos várias e várias pessoas, vários e vários talentos no Brasil que podem cada vez levar o nosso marketing, o nosso branding além. A gente tem muito a contribuir para os desafios do mundo. Ricardo, foi um grande prazer estar com você. Um grande abraço, obrigado por tudo. Obrigado a você, pode sempre contar comigo.